Bom, agora são 8 horas e 55 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Já justificamos aqui a ausência do governador, com uma entrevista previamente marcada, mas sentiu-se mal, não pôde estar conosco. E registramos também, ilutadamente, todos consternados, a passagem e o falecimento do França. Ele que teve importante e significativa passagem aqui pelo Grupo Folha da Manhã. O que naturalmente nos deixa aí, né, todos consternados e pedindo a Deus para que conforte a toda a família. Ô Aloysio, a gente pautou para esse último bloco aí o cenário nacional, político, econômico. Eu gostaria de chamá-lo para que fizesse aí pelo menos uma pincelada deste momento, principalmente sobre essa polarização nas eleições. Por favor. Dia hoje complicado, né, com a morte de França, pessoalmente, para o Grupo Folha. Vendo você e Arnaldo, que sequer conheceram ele, lamentando. Enfim. As últimas conversas que eu tive com França, eu conversei muito sobre a conjuntura nacional. Uma pessoa muito culta, muito... Como eu, assim, perfil, acho que político próximo, centro-esquerda, sem radicalismos, né? Com críticas que devem ser feitas à esquerda, dos governos do PT, né? Sem nenhuma ilusão, né? Enfim, mas também vendo o que está sendo feito no país, né? E preocupados, ele está preocupado, eu estou, acho que todo mundo que tem olhos de ver está, com o rumo que as coisas estão tomando. Assim, Arnaldo falou do contexto jurídico na Câmara e no contexto político, né? Chamou de jogo jogado. O Brasil tem um contexto também assim, eleitoral, né, que todas as pesquisas apontam uma polarização entre Lula e Bolsonaro, muito mais do que no estado do Rio, que a gente falou aqui no primeiro bloco, muito mais. Os índices de voto na espontânea são muito maiores na espontânea. Na espontânea a espontânea não serve tão perto da eleição, são 79 dias hoje para 2 de outubro. Ela não serve para medir nada. O que serve é a induzida, aparece o nome dos pré-candidatos, né? Mas a espontânea serve para a gente ver o quanto esse voto está cristalizado. Porque uma coisa é você citar da sua própria boca, outra coisa é você escolher depois que presta um disco de candidatos. Então, a diferença, desde 89, isso não é uma opinião, isso é um fato, nunca houve tão próximo às urnas, mesmo tão próximo às urnas, uma distância tão pequena entre espontâneo e induzido. Da última presidencial que a gente teve, a BTG Pactual do Instituto FSB, quase não há diferença. A diferença está na margem de erro. Quase não há diferença. Isso nunca houve desde 1989. Falando da primeira eleição, a Constituição de 88, primeira eleição presidente. Depois de 21 anos de ditadura militar, né, do governo ali que preparou o governo Sarney, era para ser Tancredo, mas Tancredo morreu, assumiu Sarney. Nunca houve isso. De Collor para cá, qual Lula disputou o segundo turno com Collor, nunca houve isso. Então está muito cristalizado. E, assim, as pesquisas de maio e junho, porque o que se esperava? O próprio Ciro Nogueira, ministro do governo Bolsonaro, que é um cara que sabe tudo de política nacional, do Centrão, Ciro Nogueira esperava que com a volta do... O que houve? Qual foi o melhor momento de Bolsonaro até aqui? Popular. Agosto de 2020. O que houve? Entrou o auxílio emergencial. Que é que o valor de R$400 ele capitalizou, mas quem botou R$400 foi o Congresso. Na época a Câmara, na época dirigida por Rodrigo Maia. Né? Ele alcançou 36 pontos, segundo a Datafolha, de popularidade. De ótimo e bom, avaliação. Ele nunca mais teve essa avaliação. Então, o que se espera? Vou disputar com Lula, que é muito popular, eu vou de novo buscar esse aumento
que foi assim, tá? Na fotografia, o maior momento que ele teve de popularidade, de aprovação. Vou buscar de novo. E fez a PEC exprecatória, que essa coisa de PEC está virando moda. Antes reclamava de medida provisória, hoje se reclama de emenda à Constituição. Vejam, perceba a diferença, que é a medida provisória que é a emenda à Constituição. Eu me lembro dos bons tempos do Fernando Henrique, o PT reclamava da medida provisória de Fernando Henrique. Hoje a gente reclama de emenda à Constituição. Como é que as coisas mudaram para muito pior, né? Em todos os sentidos. Então, ele buscou reproduzir esse melhor momento que ele teve. Voltou ao auxílio emergencial, R$400. Só que não foi, as pesquisas não registraram, como registraram em agosto de 2020, não registraram grande elevação dele. Bem verdade que as 3 últimas pesquisas de julho, a BTG foi uma delas, a outra foi General Quaest, a outra foi Poder Data, de julho, desse mês de julho, elas apontam um segundo turno que as pesquisas de maio e junho não indicavam. A pesquisa de maio e junho, sobretudo as duas Datafolha, que são o principal instituto do país, apontavam para uma definição em primeiro turno de Lula, né? A própria Genial Quaest, que apontou isso em maio, em julho já não apontava mais, não apontou mais. Não tem Datafolha para a gente comparar ainda. Mas a Genial Quaest tem. A própria BTG Pactual estava próxima da definição do primeiro turno, a BTG FSB, e não está mais. Não está mais. Então, ou seja, tem uma pequena recuperação sim de Bolsonaro, como tem na margem de erro, e uma pequena queda de Lula. Mas não foi suficiente, que o Ciro Nogueira, que estava falando, ministro de Bolsonaro, fera de Centrão, sabe tudo de política, projetou o quê? Vai voltar o auxílio, e aí a boca de jacaré é invertida. Lula vai cair, Bolsonaro vai crescer, em junho e julho e Bolsonaro vai passar Lula. Isso não aconteceu. Aconteceu sim uma recuperação na margem de erro de Bolsonaro e uma queda na margem de erro de Lula. Mas são tendências cristalizadas, que aparecem 3 pesquisas, com metodologias diferentes. Estou falando das 3 de julho. É muito claro isso, você vê as curvas, né? O que ele quer agora é anabolizar isso. Quer dizer, fez essa PEC com 41,2 bilhões para distribuir entre caminhoneiro, governador, município aliado. É isso, cara. E é uma compra de votos escancarada. Vamos falar a verdade o que é isso. Compra de votos escancarada com dinheiro público todo no Nacional, ontem no Congresso Nacional. E vamos dar certo, que vamos falar daqui, inclusive é arguído aqui a Jefferson e a Aninha, que são claramente simpatizantes do PT, com a anuência da oposição, da esquerda brasileira, do PT e de seu Lula, que não tiveram peito de tentar barrar isso no Senado, onde foi aprovado só com voto contrário de José Serra, e no Congresso, se não me engano, só 19 deputados que votaram contra. Se não me engano, 19. 14. Então, 14, desculpa. 14 deputados que votaram contra. Ou seja, a Vera Magalhães, jornalista do Globo, trouxe um artigo muito bom falando sobre isso. A responsabilidade que é isso. E está achando que não vai dar em nada, olha só. Certeza sobre essa PEC, a gente só tem uma. Vai acabar de afundar o Brasil, que está muito mal das pernas economicamente. Agora, se eu, Arnaldo, você, Cláudio, o ouvinte, o maior cientista político do Brasil, do planeta Terra, disser que sabe se vai dar certo ou vai dar errado eleitoralmente, está mentindo. Ninguém sabe. A gente vai saber quando esse dinheiro começar a entrar em agosto e as pessoas registrarem. Aí a gente vai saber. A gente não sabe. Quem disser que sabe é mentiroso. Eleitoralmente que vai render isso. Pode mudar a eleição? Pode. Pode mudar a eleição. Pode não dar em nada? Pode não dar em nada. Ninguém sabe. A gente vai saber em agosto, quando o dinheiro começa a chegar no povo, e isso reflete as pesquisas. Porque aonde que Lula tem muito mais vantagem sobre Bolsonaro? É na classe C-D. E são vocês principais atingidos por esse... Que é a compra de voto. Um chequinho em escala institucionalizada, em escala nacional. É isso que é. Muito pior, muito pior. Chequinho virou trocadinho. E para piorar mais a situação do Brasil, e
vou pegar a sua frase, compra de votos escancarada. Luiz, nós fazemos eleição aqui há mais tempo que a Arnaldo, até por conta da nossa idade, e em rádio a lei é um pouco diferente de jornal, ela é muito mais, aqui é uma outorga, né, federal, então você tem que cumprir rigorosamente. Eu já pesquisei, pra você ter ideia, rapidamente assim falando, só para fechar aqui, todas as rádios têm até dia 20 para se cadastrar nos TRS e do TSE. A nossa já está cadastrada. Ontem eu não consegui cadastrar no TRE, porque a gente está antecipando, né? Hoje é dia 15, então ontem dia 14. Quer dizer, a gente cumpre essa lei rigorosamente com o maior medo de acontecer qualquer problema. Você imagina isso aí que você está falando? Compra de voto institucionalizada ou oficializada. ICMS da gasolina. E você vê que a coisa coincide tanto com compra de voto que termina em dezembro, amigo. 31 de dezembro. Será que a fome acaba em 31 de dezembro? Mas também, desculpa, só para terminar, a pergunta não é essa. A pergunta é, o eleitor vai fazer esse raciocínio? Desculpa, não. É isso. A pergunta é essa. Sim, sim. Não, mas assim, também o governo não poderia onerar o próximo também, né? Vamos também no jogo jogado, ele tem que fazer o que ele pode dentro da responsabilidade de ano dele. Mas você acha que eles pensaram nisso? Isso é um fanfarrão. Será que eles pensaram nisso? Mas Você se preocupa com isso? Eu não acredito que não. Mas também não pode. Em algum momento o limite tem que ser respeitado, né? Eu acho que o limite é o de tempo. 31 de dezembro é o limite de mandato. Mas a imprensa nacional já repercute a questão da PEC com o desdobramento eleitoral, que o Ministério Público e o TCU já se movimentam para impugnar a possível chapa à reeleição de Bolsonaro por abuso de poder econômico com essa chapa, com essa medida, com essa PEC sendo aprovada e com as medidas que são claramente eleitoreiras sendo adotadas pelo governo federal. Então, nesse jogo também pode ser pode ser que ele tente apostar na popularidade com a medida, mas acabe sendo impedido de disputar a eleição por isso. É uma possibilidade. Difícil? Muito difícil, mas é uma possibilidade que já é aventada, inclusive pelo Jornal Estado de São Paulo, trouxe matéria ontem ainda sobre essa questão do Ministério Público e do Tribunal de Contas, já entraram com medida cautelar contra a PEC, é chamada PEC Kamikaze, né? Mas como a Luiz falou, foi aprovado também pela esquerda, né? Porque tudo seria uma exploração política também. A esquerda foi contra benefícios para o povo, a própria Clarissa fez essa provocação aqui, se a esquerda seria contra benefício para a população mais pobre. Mas o que preocupa realmente é a situação econômica do país, como a Luiz levantou, né? O país já vai mal das pernas, tem sim um agravante da pandemia, claro que tem, mas já vinha mal das pernas. Eu acredito que a eleição de 2014 para cá, o país não teve tranquilidade nenhuma, né? A crise já existia no governo Dilma, o fato de Aécio não reconhecer a derrota eleva o tom do acirramento político no cenário nacional, e nós não saímos desse clima de eleição de 2014 para cá. Esse clima de acirramento político eleitoral não passou, veio o mandato do Temer, que deu uma apaziguada na questão econômica com algumas medidas consideradas duras, de reforma trabalhista, da Previdência, mas que é mais fácil para uma pessoa que não tem pretensão de se reeleger botar ela em votação do que um presidente com pretensão à reeleição, né? Mas chama atenção realmente a institucionalização do que parece-se, e como a Luiz colocou aqui, claramente concordo, do que é a compra de voto. É a institucionalização. A gente falava muito na época da Lava Jato que o crime organizado se institucionalizou. Virou ali uma organização criminosa institucional com computador, com registro em computador, né, de como que era feito o repasse de caixa 2, né, tudo institucionalizado. Isso era tratado às claras. Agora o que isso foi tratado aí foi um outro movimento que vai beneficiar algumas camadas da população, onde o Bolsonaro vai mal, inclusive nos caminhoneiros, que ele teve muito apoio em 2018, mas ia mal por causa do preço do combustível, o preço do diesel muito alto, né? E agora vem essas medidas às vésperas da eleição. A questão volta a ser o tempo de novo, né? Como a Luiz falou, ninguém aqui vai prever o que vai acontecer, mas o tempo é muito pouco para ver se isso vai ter efeito ou não. Mas dinheiro no bolso, a pessoa percebe rápido, né? Então a gente não sabe. Porque vejo como o maior dificultador de uma reeleição do presidente Bolsonaro, apesar de discordar dele em várias declarações públicas, né? Não o vê como uma pessoa pública que tem deferência ao cargo, respeita a liturgia do cargo, mas fora isso, o grande dificultador do Bolsonaro é o carrinho do supermercado, é a economia.
É economia. A pessoa todos nós estamos percebendo que o nosso poder de compra foi embora, que tá difícil você fazer qualquer tipo de compra, combustível estava bem alto, aí vem essa medida do ICMS, dá uma aliviada, mas ainda assim tá caro. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa lavando o carro com gasolina, Bolsonaro lavando o carro... Como se a gasolina estivesse barata. Como se a gasolina estivesse barata. Não está barata. Se você pegar o início do governo Bolsonaro para hoje, você vai ver que o preço subiu muito. Tem subido no mundo inteiro o preço do combustível, é um impacto também da pandemia. Mas o que vai definir essa eleição, uma eleição que já se cristaliza aí como polarizada, é a economia. Se a situação econômica melhorar, pode ser que o Bolsonaro capitalize voto e esse incremento financeiro, com o apoio do Congresso a essa altura do campeonato, pode favorecê-lo de alguma forma. Eu diria que é um ponto fora da curva. A gente fala muito disso aqui, né? Que as pesquisas mostram essa tendência de que Lula e Bolsonaro só se houver um ponto fora da curva que pode se inverter ali o resultado. Lula aparece muito bem nas pesquisas. Só um ponto fora da curva pode mudar isso. Eu acredito que essa PEC, essa autorização para essas medidas populistas, a essa altura do campeonato, né, a 70 dias, Luiz, você falou? 80 dias das urnas? 79 dias. Agora 79, né? Essa medida populista, a 80 dias das urnas, que foi ontem, né? É uma medida que é exatamente um ponto fora da curva desse que a gente vem sempre falando que pode acontecer durante o período eleitoral. Para fechar aqui, eu conversei ontem com um petista que é pré-candidato e ele falou: Nogueira, você tá querendo? Depois daquela surra que nós tomamos em ter ficado contra o Plano Real, você acha que a gente ia pagar para ver, para ficar contra essa PEC? Eu falei, pode até, porque o país está com fome e ninguém nega isso. Ninguém nega e todos nós queremos sim, mas não uma ação tão claramente politiqueira como essa. Eu falei isso aqui. Aliás, você lembrou essa semana? Esse é trauma de Fernando Henrique. Trauma de... E confirmado o que você falou já por um petista. E como eu fiz num programa com o Jefferson e a Aninha, me permite fazer diferença. De Plano Real, de Bolsa Família, desculpa, tá aí. Isso que tá Plano aí. Real, Bolsa Família, você pode ter crítica, pode... Agora, você não pode negar que ajudou... O Plano Real, acho que em termos retrospectivos, é impossível você ser contra o Plano Real. É impossível. É a favor de quê? É a favor da hiperinflação? Então, o Bolsa Família tem umas críticas, eu acho que são possíveis de ser mantidas ainda, visto em retrospectiva. O Plano Real não. O Plano Real eu acho que é inatacável. Inatacável. O bem que ele trouxe ao país, né? E isso que está sendo feito agora não tem planejamento nenhum. Arnaldo falou em ponto fora da curva. Arnaldo não sei se viu, não, está ecoando o Centrão. O Centrão estava, quando saíram as pesquisas de maio e junho, que viram que o retomado do auxílio emergencial não bastou, com o estouro dos precatórios, em outra PEC anterior a essa, que se julgava ter sido o último tiro do governo federal. Eu, inclusive, julguei, não tem mais para onde tirar. Teve para onde tirar, rasgou a Constituição. E a legislação eleitoral. Mas ainda assim, ainda que eu concorde com isso, ainda que também tenha visto manifestações de TCU. Cara, se você ficar contra o executivo e o legislativo, realmente está deflagrado uma crise de poderes que ele não sabemos onde ele pode levar o país. Se ele faz. Ontem estava lá cantando o hino nacional, aquilo foi pensado. Aquilo foi pensado. Foi pensado. O presidente do STJ estava lá. Estava lá, bem lembrado, o presidente do STJ estava lá, muito bem lembrado, Arnaldo. Estava lá, de quem senta do lado direito, né? À direita de Bolsonaro. De quem vê do lado esquerdo. Aí depende do ângulo de visão. Eu acho impossível isso ser, assim... Eu acho um absurdo, veja bem, eu acho um absurdo, mas acho impossível ser barrado. Acho que a tentativa de barrar, se for levada a termo, como é o caso aqui de Campos, da cassação da bancada da oposição, só vai piorar a situação. Não vai melhorar. Entendeu? Embora eu acho que o correto seria não existir. Né? Seria caçar, mas assim, uma coisa que eu acho correto, outra coisa que é a consequência do que eu acho correto. E a consequência que eu acho correto é pior do que o que pode acontecer aí. Agora, olha só, para finalizar, é esperar para ver. Pesquisas de agosto, preferencialmente na segunda quinzena,
Você vai saber o que vai ser a eleição a partir das pesquisas feitas da segunda quinzena em diante de agosto. Aí você vai saber o que vai ser a eleição. Quem falar tudo que a gente sabia que ia ser a eleição antes, em que no voto, para mim, era muito difícil o Lula perder, tudo que a gente sabia, quem falar que sabe, quem falar... Está mentindo. Está mentindo. Vai ter que esperar as pesquisas da segunda quinzena de agosto em diante, entrando esse auxílio, o que vai ser. Pode mudar? Repito, pode sim mudar. Pode sim mudar a eleição. No Pix do caminhoneiro, como está sendo chamado aí, o vale lá para o caminhoneiro, Pix caminhoneiro, até motorista de furgão vai poder se cadastrar. É porque eles querem botar também, tem outra coisa, a gratuidade de passagem no Brasil todo. Todos os municípios, municípios aliados do Bolsonaro, vão ter um repasse para botar passagem, não é R$1 de rosinha não, é 0. Quer dizer, até dezembro. Todo município brasileiro aliado do Bolsonaro vai ter dinheiro público para botar passagem de transporte público a 0. Olha o que... Todo mundo aqui agora caiu a ficha, o que isso pode causar? Entendeu? São 872 mil motoristas. Que o motivo da PEC foi o aumento imprevisível do preço do combustível. A disparada de preço do combustível, tudo gira, a desculpa foi o preço do combustível. Que vem aumentando desde 2018 de forma... antes mesmo da eleição do Bolsonaro. Desde 2018 o combustível vem aumentando e muito, né? Mas parece que só agora perceberam isso. Uma coisa é certa, eu sei que o próximo presidente da República, seja ele quem for, a gente falava isso até mais cedo hoje, né, Luiz? Vai ter um caminho muito árido para percorrer nos próximos 4 anos, seja ele quem for. Mas, sobretudo, a gente desenvolve aqui o papel de quê? De paz, de que a eleição seja discutida assim, nesse campo sempre de paz, sem agressão, sem muito menos a violência, né, fatal, como aconteceu lá em Foz do Iguaçu, né? Então vamos preferir a amizade, preferir a felicidade do que ter razão. Deixa essa questão, porque tudo isso passa e político não está nem aí para você que defende e que quer matar pensando nele. Aloysio, claro que todos ilutados, evidentemente, nos despedimos aqui desta manhã agradecendo aos ouvintes e a você que participou com a gente dessa bancada nessa semana, é titular desse programa. Muito obrigado. Eu sei que vai ser difícil o final de semana, o dia não vai ser fácil, mas mesmo assim a gente faz força aqui e pede a Deus para que abençoe o seu final de semana. Muito obrigado. País, sociedade, enfim. Dedicar o programa, dedicar o trabalho que a gente faz aqui, não só nesse programa, com Luiz Carlos Ponte França, sem o qual nada disso existiria, tanto quanto sem Luiz Barbosa, quanto sem Diego Abreu, quanto sem Pereira Júnior, quanto sem André Tavares, quanto sem Cláudio César Soares. A gente tem que saber onde quem abriu, quem pavimentou o caminho pelo qual a gente anda, e ser muito grato e honrado por isso. Fique em paz, França. Fique com Deus. Beijo, cara, te amo. Naturalmente, com calma e com tempo, tudo será pensado. Vamos fazer uma homenagem ao França, no que diz respeito aí assim como tem aqui ao eterno Pereira Júnior, o rei da propaganda, né? André Tavares, agialista. André Tavares. Você não conheceu o Pereira? Pereira Júnior, eu brinquei com ele um dia, eu falei uma coisa com ele, ele pegou aquilo e virou o slogan da rádio até hoje. Assim, eu brinquei, eu não inventei slogan, eu brinquei com ele, falei, o que todo mundo ouve essa rádio? Ele botou, qual o slogan da 97? Todo mundo ouve. Sim, com respeito aos nossos companheiros todos que passaram. Se você encontraste, Pereira Júnior morreu, você inventou o slogan. Não inventei. Eu que falei, o que todo mundo... O Pereira Júnior está aqui para dizer verdade, isso não é. Mas sabe, ele falou... Sabe o quê? Só para fazer o adendo, a Luísa tinha morrido, e aí a Belisa Ribeiro fazia um livro sobre o grande momento do Jornal do Brasil, né?
Beleza Ribeiro, analista famosa nacionalmente, ouviu Esdras. A história ficou... Esdras contou que Aloysio, quem descobriu a fonte, que deu as coordenadas da primeira extração, primeiro carregamento de petróleo comercial da Bacia de Campos, foi ele, Esdras. Aloysio me contava diferente. Só que quando Belisa foi oficializar a história, só tinha Esdras. Aloysio tinha morrido. Então é a mesma coisa de Nogueira agora. Mas não foi... Aí fica fácil, não tem contraste. Aí fica fácil. Não, mas o que eu quero dizer assim, não fui eu que vi, não, quem sou eu? Mas assim, a astúcia dele, a capacidade dele, a coisa dele é... Então é o que você falou, se a estrada aqui está pavimentada hoje, né, tivemos vários João Batista, né, passando por aqui para aplainar essa terra para gente. Me lembrar. Né? Que a gente consiga manter e honrar essa tradição sempre, né? Bom, sem pretensão nenhuma de ser nenhum Jesus e nem muito menos João, mas vamos tentando seguir aqui, mantendo essa terra aplanada aí para que outros que venham, porque o novo sempre vem, como diz o poeta Belchior, né? Assim como o Arnaldo está aqui, ó, mais novo. Aliás, Arnaldo, só para fechar aqui, tem mensagem aqui falando que a pessoa pensava que você era mais velho que Aloysio. Mais um, não vou nem falar, Edmundo pediu para não falar. Desculpa, Edmundo. Arnaldo, obrigado, bom dia e bom final de semana também. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, Beto, todos os ouvintes, e até a próxima semana, se Deus quiser. Mas a Arnaldo é mais velho que eu, sim. A Arnaldo é Benjamin Button. Eu sou bem velho. Que lá, quando ele nasceu, tinha cartório, São da Barra, ou era em... Você fica com Deus. Eu nasci quando vocês estavam cobrindo a eleição. vamos à luta, repito, com o coração lutado aí com a passagem do França. Ao decorrer do programa a gente vai registrando. O sepultamento vai ser em Niterói ou no Rio que você falou? Niterói. Niterói. Cemitério Parque da Colina, Niterói. Não vai ser sepultamento, vai ser cremação. Ser cremação. Isso. Perfeito. 9h22 em Campos. Encerramos por aqui o Folha no Ar de hoje.